Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos continuar falando da igreja, mas agora vamos falar da hierarquia da Igreja Católica. Então, falaremos das três realidades na Igreja Católica. Nós temos a hierarquia, nós temos o laicato e nós temos também a vida religiosa, que ela não é nem hierarquia e nem vida laicato, tá bom? Então, serão 3 vídeos falando sobre isso. Hoje falaremos sobre a hierarquia. Por isso o nome, o título. E quando eu comecei esse curso, eu já pensei muitos dos títulos. E um dos títulos que eu pensei foi esse: Manda Quem Pode. Aí vocês vão ver por que no outro vídeo a continuação dessa frase. Todo mundo já sabe, né? Mas é divertido. Para mim foi divertido fazer isso. Então, vamos lá. Hoje nós falaremos então sobre essa hierarquia, sobre todos os pormenores a respeito daqueles que mandam, daqueles que têm poder, daqueles que têm autoridade na Igreja de Cristo. E também entender o seguinte, que nós precisamos entender: como é esse poder? Como funciona o poder que a igreja tem? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, porque o Papa é poderoso, porque isso e aquilo. Nós vamos ver, então, qual poder Cristo deu aos seus amados, aos seus escolhidos. Os fiéis de Cristo, aí nós temos a hierarquia, leigos e a vida consagrada. Então, para nós entendermos essas próximas aulas, esses temas serão divididos em 3 aulas. A primeira aula vai ser a constituição hierárquica da igreja, ou seja, o clero. A segunda aula vai ser sobre os fiéis leigos. E a terceira aula vai ser sobre a vida consagrada. Mas antes, precisamos ver o que são fiéis, tá? Então nós podemos olhar aqui. Assim. Nós podemos olhar o seguinte: fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus. Então, fiel é aquele que, pelo batismo, foi incorporado a Cristo, e este incorporado a Cristo também se torna povo de Deus. Por esse motivo, se tornaram, a seu modo, participantes do munus sacerdotal, profético e real de Cristo. Então, Deus, Jesus, Cristo é sacerdote, profeta e rei. Nesse sentido, nós, fiéis, participamos desse munus, participamos dessa função. Munus é função. Então, participamos dessa função de Cristo, com Cristo. Por isso nós somos chamados cristãos. Quando o cristão é chamado assim, ele é chamado justamente por conta desse munus, esse munus trino que Jesus tem: sacerdócio, profético e real. E segundo a própria condição, são chamados a exercer a missão que Deus confiou à igreja, para esta realizar no mundo. Então, nós temos aqui que tudo que Deus nos promete, tudo aquilo que Deus faz para nós, tudo aquilo que Deus nos dá pelo batismo, é nos confiando em uma missão, correto? E essa igualdade entre os fiéis, existe uma igualdade e existe uma diferença. Aquilo que é comum a todos os fiéis e aquilo que distingue um fiel do outro. Aquilo que é igualdade. Existe entre todos os fiéis verdadeira igualdade no que se refere à dignidade e à atuação, devido à sua regeneração em Cristo. Então, todos foram regenerados em Cristo e todos são de igual dignidade. Não existe um mais digno do que o outro. Não existe um fiel mais digno do que o outro, no sentido de que um recebeu mais dignidade de Cristo do que outro. Todos receberam a mesma dignidade, que é a dignidade da regeneração, que é a dignidade da salvação, da redenção. Então,
por mais que o Papa esteja em uma posição não só política, mas hierárquica, a mim ou a muitas outras pessoas, aliás, o Papa está acima de todos. Nós vamos entender aqui, né? Acima de todas as pessoas humanas. Então, nós entendemos que a dignidade dele é a mesma que a minha. A mesma que a minha. Por isso, o catecismo ele mudou, né, nesse sentido de que a igreja percebeu que a dignidade da pessoa não se perde por conta de atitudes dela, por conta de erros dela. Mesmo que ela peque, mesmo que ela jogue toda a sua dignidade no lixo, ela não perde a sua dignidade, porque a sua dignidade foi dada por Deus. Portanto, todos os fiéis, independente de função, têm a mesma dignidade. Todos são membros do corpo de Cristo, segundo a condição e a função próprias de cada um. Então, todos são membros de Cristo, mas cada um na sua função. As próprias diferenças que o Senhor quis que existissem entre os membros do seu corpo servem à sua unidade e missão. Então, Deus quis diferenças também entre o seu povo. Ou seja, alguns vão ser chamados ao clero, à hierarquia, e alguns vão ser chamados ao laicato, que também é uma forma. Mas todos esses envolvem uma unidade e uma mesma missão, certo? Uma mesma unidade e uma mesma missão. Todos estão ligados nesta missão. São vários ministérios, mas uma só missão. Hierarquia, então, para a hierarquia da igreja foi confiada por Cristo a missão de ensinar, santificar e governar. Falaremos mais à frente sobre essas missões dos bispos e do Papa, tá bom? Na verdade, o Papa, uma outra coisa que nós podemos falar aqui, é que o Papa, ele não é nada mais do que um bispo como qualquer outro. Porém, ele é o bispo do bispado, da arquidiocese mais importante. E aí, por ser também bispo da arquidiocese mais importante, bispo romano, o bispo de Roma, ele também, por essa sucessão a São Pedro, ele é o Papa, tá bom? Por isso ele é o governante. Mas nós vamos falar do Papa em particular mais pra frente, certo? Vamos lá então, só conferindo a gravação aqui. E os leigos também participam deste mundo sacerdotal, profético e real, certo? Eles também participam desse mundo sacerdotal de Cristo, sacerdotal, profético e real. Assumem na igreja e no mundo a parte que lhes toca naquilo que é a missão de todo o povo de Deus. Quando eu falo real aqui, quando eu falo sacerdotal, entenda que é de sacerdote. Quando eu falo de profético, entenda que é de profeta. E quando eu falo de real, é no sentido régio, no sentido de um rei, certo? Então, não é real no sentido daquilo que existe, mas no sentido daquilo que é régio, no sentido do rei. Então, o leigo assume na igreja e no mundo a parte que lhes toca naquilo que é a missão de todo o povo de Deus. E de ambos eles, tanto hierarquia quanto leigos e também vida religiosa, parte a contribuição para a missão salvífica da igreja e a profissão dos conselhos evangélicos, castidade, pobreza e obediência. Então, diante dessas três missões, profética, real e sacerdotal, nós também somos chamados a viver a castidade, pobreza e a obediência. Vamos agora, então, depois dessa introdução, falar agora sobre a hierarquia da Igreja Católica. Essa introdução, então, ela valeu para todas as outras, para a aula, para todas as três próximas aulas, e nós vamos entender agora a hierarquia. Por que o ministério eclesial? Cristo é a fonte do ministério da Igreja. Cristo, então, instituiu o ministério da Igreja e deu autoridade, missão, orientação e finalidade. Cristo, então, deu autoridade para eles, ou seja, autoridade
no sentido de aquilo que for, aquilo que eles disserem, aqueles que te ouvirem, a mim ouve. Então, ou seja, o que os bispos e o que o Papa diz, o que os bispos em comunhão com o Papa dizem, isto é a própria voz de Deus. A própria voz de Deus. A missão também, ide e evangelizai, ela é dada primeiramente aos bispos. Ela é dada primeiramente ao Papa. A orientação de batizar, de fazer filhos de Deus, todos aqueles que são criaturas, todos os seres humanos, todas as nações que são criaturas. E a finalidade é para que eles encontrem a salvação, que é o próprio Cristo, e creiam no próprio Cristo, certo? Para apacentar e aumentar o povo de Deus. Esta é a missão de todos os bispos. O bispo é o grande pastor, né? É o grande pastor que se espelha no bom pastor. Cristo, então, instituiu vários ministérios. Os ministros que estão dotados de poder sagrado estão a serviço dos seus irmãos, para que todo o povo alcance a salvação. Então, os ministros que estão dotados de poder sagrado estão a serviço dos seus irmãos. Este é o poder que os bispos e o Papa têm. Então, quando você vê aqueles homens todos cheios de, com roupas lindas, com roupas maravilhosas, e aí você vai olhando aquilo e fala assim, nossa, tudo se achando. Não, na verdade eles estão ali para servir. Aquilo, até mesmo a roupa dos bispos, a roupa do padre, a roupa do Papa é para servir a igreja. É para servir. Tudo na igreja é para evangelizar. Para que todo o povo alcance a salvação. Então, é aquela passagem que Jesus fala, aquele que quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Então, os primeiros na igreja, eles são os servos de todos. Portanto, a hierarquia de Cristo é inversa. Os mais poderosos, aqueles que podem mais, servem os menos poderosos, aqueles que podem menos. Então, quanto menos poder eclesial eu tenho, ou às vezes não tenho nenhum poder eclesial, eu sou mais servido. Quanto mais poder eclesial eu tenho, mais eu sou servo do outro. A fé surge da pregação. Isso está lá em Romanos 10, 17. E vai dizer assim, ó, qual é o caminho da pregação? O caminho da pregação ele começa com o envio. Então, nenhuma pregação acontece se não for por envio ou por ordem de Deus, ou por ordem de Jesus. Então, é Jesus quem envia todos a pregar. Enviados, o segundo passo é anunciar. Anúncio do Evangelho. É o anúncio do Evangelho. Então, Jesus nos envia para o anúncio. O primeiro passo é o envio, o segundo passo é o anúncio. Anunciado o Evangelho, o terceiro passo é a suscitação da fé. Ou seja, esse anúncio da fé deve suscitar novos cristãos convertidos a Deus, em povos novos, fazendo deles povos novos. Romanos 10, 14 e 15 vai dizer assim, ó, como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar sem que alguém o anuncie? E como hão de anunciar se não foram enviados? Ninguém pode dar a si mesmo o evangelho, ou seja, eu não posso falar do evangelho para mim mesmo. O evangelho que eu falo para mim, eu recebi de outra pessoa, que o evangelho que eu recebo, o evangelho que você recebe, e você recebe de outra pessoa. E assim até chegar em Cristo. Deve receber de outro, como este outro recebeu de outro, até chegar a Cristo, que recebeu do Pai. Na verdade, o próprio Cristo é o evangelho. O próprio Cristo é a boa nova. O enviado do Senhor fala e atua não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Então, o enviado fala, o escolhido, o sacerdote, o profeta, o bispo, né? O bispo ele fala. Quando eu falar bispo aqui, entenda que eu estou incluindo o Papa, que é bispo de Roma. Quando eu estou falando bispo aqui, eu estou incluindo também os presbíteros que estão subordinados a ele. Tá bom? Então, eu vou usar a palavra bispo
para intitular todo o clero, certo? Porque todos ou são bispos ou são subordinados, são dependentes do bispo, tá bom? O bispo então fala para a comunidade em nome de Cristo. O ministério da igreja é conferido por um sacramento. O sacramento se chama ordem. Então essa é a ordenação. Ou seja, Cristo que ordena esse povo, não, esse grupo de pessoas, o clero, no sentido de que ele dá uma ordem, ele dá um envio, mas também que ele organiza essa ordem nesses dois sentidos. Agora nós vamos ver, então, o caráter de serviço da ordem, o caráter colegial da ordem e o caráter pessoal da ordem, certo? Intrinsecamente ligado à natureza sacramental do ministério eclesial está o caráter de serviço. São dependentes de Cristo que lhes dá a missão e a autoridade. Então, eles são servos, os bispos são servos de Cristo. A própria imagem do mesmo Cristo, que por nós livremente tomou a forma de servo. Então, assim como Cristo tomou a forma de servo para agradar o Pai, para fazer a vontade do Pai, os bispos também tomam a forma de servo como Cristo para agradar o Pai, de forma livre. Portanto, como Cristo se fez servo de todos, os ministros da igreja devem ser servos de todos, igualmente. Então, os bispos eles devem ser também servos de todos. Então, existe esse caráter de serviço dos bispos. O caráter colegial da ordem pertence à natureza sacramental do ministério eclesial, que ele tenha um caráter colegial. Então, pertence a esse sacramento, pertence a essa ordem, né, a natureza da ordem, esse caráter colegial. O que é um colégio? Colégio é, no sentido original, uma corporação constituída por membros de igual dignidade entre si. Estes membros designam-se colegas. Etimologicamente, colégio tem origem do latim collegium, por sua vez derivado de colligare, que significa reunir. Então, aqueles que se reúnem no mesmo ambiente, no mesmo colégio, né? Estes são numa mesma corporação, estes são colegas, né? E são do colégio eclesial. Então, assim como fazem parte do povo de Israel, aqueles nascidos de uma das tribos dos 12 filhos de Jacó, fazem parte do novo Israel, aqueles que descendem pela fé dos 12 apóstolos. Então, os 12 apóstolos, o que ele disse aqui? Da mesma forma que o povo de Israel, ele nasceu do povo dos 12 filhos de Jacó, né? Aí você tem Abraão, que gerou Isaac, Isaac, que gerou Jacó. Jacó, que gerou os seus 12 filhos. Desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Jacó. Dessas 12 tribos, uma é a tribo de Judá. A tribo de Judá é de onde descendem os judeus. Então a gente acha que os judeus são todos os filhos de Jacó. Na verdade, olha só para você ver. Vai minando, né? Deus vai cultivando grandes coisas, mas uma grande família, mas no final são só alguns que são escolhidos. Da mesma forma, então, que esses filhos da antiga aliança, da primeira aliança, com o povo de Israel, foi constituído, assim também a nova aliança foi constituída descendendo de 12 pessoas, que são os apóstolos. Então, o colégio dos bispos consiste em pertencer ao grupo dos 12. Então, todo bispo exerce o seu ministério no seio do colégio episcopal e em comunhão com o bispo de Roma, o Papa, sucessor de Pedro e chefe deste colégio. Então, todo bispo exerce a sua função episcopal, a sua função de bispo, em comunhão com o bispo de Roma. Por isso que nós sempre rezamos. Sempre vai ter uma oração
Quando nós falamos, quando nós damos a nossa obediência à igreja, ao Papa, nós dizemos assim, ó, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele, porque existem bispos que podem não estar em comunhão com ele, certo? Então esses bispos, eles não devem, nós não devemos obediência a ele. Como que nós vamos saber que um bispo está ou não em obediência? A própria igreja vai falar isso, certo? A própria igreja vai dizer, vai anunciar isso em casos específicos. Então, você precisa ouvir a voz da igreja naquilo sentido que o bispo ele fala ou não fala. Todos os presbíteros, então, exercem o seu ministério no seio da diocese, sob a direção do seu bispo. É aquilo que eu falei. Quando eu falar de bispo, entenda tanto o Papa, quanto aqueles que estão ligados ao Papa, e também aqueles que estão ligados ao bispo, ao seu bispo local. Você que é de Goiânia, você que, né, de onde você for, existe a sua diocese, a sua arquidiocese, né? E a diferença entre diocese e arquidiocese. Qual que é a diferença entre diocese e arquidiocese? Diocese, arquidiocese é uma diocese que consegue resolver todos os problemas eclesiais que existem, que possam existir. No sentido de nulidade de matrimônio, ou coisas práticas, batismo, tudo que for incluído na igreja, a arquidiocese pode. A diocese, ela só alcança algumas realidades, não todas, ela alcança realidades dessas parciais. Então, muitas coisas que ela não consegue resolver, ela passa para a arquidiocese mais próxima. Um exemplo disso, a gente pode pegar a diocese de Anápolis, que passa algumas realidades, algumas coisas ela não consegue resolver, não tem estrutura para resolver. Não é que ela não consegue, é que ela não tem estrutura para resolver. Não tem estrutura eclesial para resolver. Pessoas constituídas, dotadas para servir lá. E aí ela se passa para outra, para uma arquidiocese mais próxima. Certo? Vamos lá então. O bispo é o chefe de uma diocese e o presbítero é chefiado por um bispo. Presbítero é o padre. Presbítero é essa pessoa que nós entendemos como o padre. Agora vamos falar sobre o caráter pessoal da ordem. Falamos do caráter colegial, do caráter de serviço. Agora falaremos do caráter pessoal da ordem. Pertence à natureza sacramental do ministério eclesial que ele tem um caráter pessoal. Este caráter pessoal está designado pelo chamado pessoal de cada um por Cristo. De cada um por Cristo. São testemunhas pessoais e cada um é um dom único para a igreja. Então, um bispo, ele acrescenta na medida que a sua experiência é pessoal, na medida que a sua vida é pessoal, que as suas experiências são pessoais, são únicas. Então, o que o bispo pode acrescentar, ele não só acrescenta naquilo que ele entende de toda a igreja, que é a missão, que é o serviço de toda a igreja, que é também a reunião do colégio, mas também aquilo que é o seu particular. Ou seja, ele acrescenta, ele serve a partir de uma missão, de um serviço, a partir também da reunião de estar unido ao colégio dos bispos, ao colégio episcopal, e também ele serve a partir daquilo que ele é. Por isso, sempre que vão ministrar os sacramentos, dizem, eu te batizo. Ele não fala, Cristo te batiza. Ele não fala, Cristo te absolve. O Papa, o padre, o bispo, eu falei o padre, né? Porque eu tava voltando aqui. O padre, quando ele vai absolver, ele diz, eu te absolvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo. Eu. Então, sim, é o caráter pessoal. É algo que está nele, que é intrínseco a ele. E isso tudo, lógico, em nome da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar então agora um pouquinho desse serviço exercido em nome de Cristo.
O ministério sacramental da igreja é, pois, um serviço exercido em nome de Cristo. Tem um caráter pessoal e uma forma colegial. Então nós já falamos sobre isso. Esse caráter pessoal, pois são pastores de uma igreja particular. Ou seja, a igreja de Goiânia, a igreja de Anápolis, a igreja de São Paulo, do Rio de Janeiro, cada um tem o seu bispo. Cada diocese tem o seu bispo. Esse bispo pode ser auxiliado por bispos auxiliares, né? Bispos que atendem outras regiões. Como, por exemplo, eu já ouvi falar que acho que no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em outras tantas dioceses, né? Os bispos são designados. Existe o bispo principal, e aí por regiões de setor mesmo, de bairros, né? De bairros maiores, obviamente, né? De uma constituição de vários bairros. Um bispo auxiliar cuida daquela região. Ele é pastor daquela região. Então, mas o bispo principal é o pastor da igreja particular. É o pastor oficial. Oficial não, principal. E também o colegial, pois tem vínculos com o colégio episcopal e os seus chefes. O que é esse colégio episcopal e o seu chefe, o Papa? Então, nós precisamos falar, então, antes de falar sobre o Papa e sobre o colégio episcopal, falar sobre Pedro, sobre São Pedro. Simão Pedro, que foi um dos 12 e foi colocado por Jesus à frente desses 12, que estão reunidos entre si. Assim, de igual modo, o pontífice romano, o Papa, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Então, da mesma forma que Simão Pedro estava unido com os apóstolos, o Papa está unido com os bispos da atualidade. Simão Pedro, somente ele foi feito a pedra da sua igreja, da igreja de Cristo. E a ele foi dada as chaves da igreja. Foi dado o poder de ligar e desligar no céu, que ligasse ou desligasse na terra. E por conexão a ele também foi dada aos outros. Então aqueles que são conectados, aqueles que são unidos, que estão em comunhão com Pedro, estes também receberam este poder. Este munus pastoral de Pedro e dos apóstolos pertence aos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sobre o primado do Papa. Então, nós temos aqui essa certeza de que, assim como Pedro ele foi escolhendo, a igreja foi escolhendo sucessores nessa autoridade que foi dada a Pedro, certo? Esse sucessor de Pedro é o Papa. Então, o Papa é o sucessor de Pedro. E aí você vai dizer assim, então, peraí, se o Papa é o sucessor de Pedro, Pedro não é Papa. Pedro não é o primeiro Papa. Pedro não é. Por quê? Porque ele não é sucessor de si mesmo. Ele é Pedro. Ele é Pedro. Ele é São Pedro. Ele é o príncipe dos apóstolos. Mas ele não é o Papa. Certo? O Papa é o cargo que foi dado ao sucessor de São Pedro. O Papa é o bispo de Roma e sucessor de Pedro. Em virtude de seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, o pontífice romano tem sobre a mesma igreja um poder pleno. Então o Papa ele tem um poder pleno sobre a igreja, um poder supremo e um poder universal. Este poder pleno é um poder sobre todas as outras dioceses. Então ele é o único bispo que pode chegar em outra arquidiocese, em outra diocese e dar ordens nessa arquidiocese. Por exemplo, o bispo de Goiânia ele não pode chegar na arquidiocese do Rio de Janeiro, de Anápolis, e dar ordens nessa arquidiocese. Da mesma forma, o bispo da arquidiocese do Rio de Janeiro possa fazer isso na arquidiocese de Goiânia. Somente o bispo de Roma, que é o Papa, tem essa autoridade. Também o poder supremo, que ninguém está acima dele, nem mesmo o colégio dos bispos. Inclusive, o Papa não sofre impeachment, certo? O Papa ele não sofre impeachment. Então vamos supor que o Papa fizesse alguma
alguma coisa muito errada, né? Como infelizmente vários papas ao longo da história já fizeram, né? Que hoje nós percebemos, né? E na verdade até mesmo pessoas da época percebiam isso. Mas enfim, são coisas que acontecem e nós não podemos e a igreja nem escolhe esconder isso. Mas vamos lá. Aí esse papa fez uma besteira. O colégio dos bispos não pode impeachment ele, não pode dizer, olha, você não é mais papa, você está fora, você tem que renunciar, alguma coisa assim. Não tem como. Não tem como. O papa ele tem poder supremo e ninguém tem poder sobre o poder dele. Certo? Por exemplo, o presidente do Brasil, um presidente de uma república, ele não tem poder total. Ele não pode fazer qualquer coisa, a revelia, e se ele o faz que cause um problema constitucional, né, da Constituição, que vá contra a Constituição, ele pode ser impeachmentado. Por quê? Porque tem pessoas que têm poder sobre o poder dele. Também tem um poder universal, que ele manda em toda a igreja de forma livre. Então, ele é a autoridade suprema na igreja. Quando eu falo vigário de Cristo, é o mesmo que substituto de Cristo. É aquele que substitui Cristo na terra. O colégio é o corpo episcopal. O colégio episcopal não tem autoridade a não ser em união com o pontífice romano, com o papa. A não ser em comunhão com ele, em união com ele. É também sujeito do poder supremo e pleno sobre toda a igreja, mas não universal. Então, quando eles estão em união com o Papa, eles têm poder também supremo e pleno, mas não universal. E este poder só pode ser exercido com o consentimento do Papa. Então, eles também têm poder supremo e pleno, mas não universal. Exerce de modo solene o poder sobre toda a igreja no concílio ecumênico. Então, eles exercem de modo solene o poder sobre toda a igreja no concílio ecumênico. O que é um concílio ecumênico? O concílio ecumênico é uma reunião, é a reunião de todos os bispos cristãos convocados para discutir e resolver as questões doutrinais. Então, esse concílio é uma reunião onde os bispos são convocados para discutir questões doutrinais. Mas tal concílio deve ser sempre confirmado pelo Papa. Então, muitas vezes o Papa não vai por questões de saúde, né? Mas ele participa de alguma forma, ele recebe as informações, as questões levantadas, as questões doutrinais levantadas ali e averiguadas, e ele, levantadas ali, e ele averigua isso. Ele confirma ou não, se caso isso tenha valor significativo para o povo. Se não, nesse caso, se não for confirmado pelo Papa, será invalidado. Pela sua múltipla composição, este colégio exprime a variedade e a universalidade do povo de Deus. Enquanto reunido sob uma só cabeça, revela a unidade do rebanho de Cristo. Então, existe uma múltipla composição deste colégio, que exprime variedade e universalidade do povo de Deus. Então, o bispo da África, bispos da África, bispos da Ásia, eles se comportam e vivem e têm experiências diferentes dos bispos do Brasil, dos bispos da América Latina, dos bispos da América do Norte. Então, essa variedade, essa multiplicidade de composições, ela aumenta, ela exprime todo o desejo do povo de Deus, enquanto reunido em uma só cabeça, que é o próprio Cristo. Falaremos agora do bispo, certo? Falamos do Papa, do colégio episcopal e o colégio episcopal que é formado pelos bispos. Agora falaremos do bispo em particular. Cada bispo é o princípio e o fundamento da unidade na sua respectiva igreja particular. Então o bispo, ele é o princípio princípio e fundamento da unidade. O bispo exerce a sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Então ele tem autoridade pastoral sobre este povo. Então o bispo de Goiânia, o bispo da Arquidiocese de Goiânia, tem autoridade sobre esse povo.
O bispo é auxiliado e assistido, no sentido de assistência, pelos presbíteros e diáconos, certo? E como eu disse também, auxiliado também por bispos auxiliares. O bispo deve ser solícito por todas as igrejas particulares, governando bem a sua própria igreja. O que quer dizer isso aqui? Quando uma arquidiocese, uma arquidiocese, necessita às vezes de mais padres, vamos supor que os padres lá começaram a envelhecer, não tem padres novos, começaram a envelhecer, e aí um bispo pode enviar padres para essa outra arquidiocese, mas sem deixar de relevar a necessidade da sua própria igreja, da sua própria diocese, certo? Quando eu falo diocese aqui, quando eu falo igreja, eu estou falando de diocese, né? Igreja particular, ou seja, aqui diocese de Goiânia, a diocese de Anápolis e assim por diante. Esta solicitude, ou seja, esse carinho que ele faz, né, no sentido de ajudar o outro, há de abranger de modo particular os pobres, os perseguidos por causa da fé e ainda os missionários. Então ele faz isso olhando para os pobres, para os perseguidos, os pobres aqui no sentido de que são as pessoas necessitadas da riqueza. Nesse caso, o sacerdócio, por exemplo, que é uma riqueza. As igrejas particulares vizinhas e de cultura homogênea formam províncias eclesiásticas ou conjuntos mais vastos, chamados patriarcados ou regiões. Então aqui, aí nós temos a região centro-oeste aqui do Brasil, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É isso, né? Goiás, Mato Grosso do Sul. E Brasília também, né? Distrito Federal. Nós temos aqui esse colegial, esse patriarcado dos bispos. Mas também nós temos o patriarcado, né? A região do Brasil, de todos os bispos, certo? Que se reúnem como forma de observar as necessidades particulares do Brasil. Não as necessidades particulares de Goiás, não as necessidades particulares de Goiânia, mas do Brasil em geral. E eles também não olham para o mundo todo, mas somente para o Brasil. Os bispos destes conjuntos podem reunir-se em sínodos ou conselhos provinciais. Vamos falar agora sobre o ofício de ensinar. Então, nós falamos que os bispos têm 3 ofícios. O primeiro ofício é ensinar, o segundo ofício santificar e o terceiro ofício governar. Vamos ver se vai dar tempo, eu acho que vai dar. Profetas em Cristo. O primeiro dever dos bispos é: os bispos, com os presbíteros que cooperam com eles, têm como primeiro dever anunciar o evangelho de Deus a todos os homens. Este é o munus profético. Então o profeta, ele anuncia o evangelho, ele anuncia uma notícia, ele dá uma notícia. O profeta não é aquele que sabe o futuro. O profeta é aquele que anuncia uma verdade, que anuncia uma notícia, que dá uma notícia. Eles trazem para Cristo novos discípulos. Então é função do ensinar deles desejar que outras pessoas se aproximem de Cristo. São doutores autênticos da fé apostólica, munidos da autoridade de Cristo. Neles existe uma infalibilidade, que é a infalibilidade de Cristo. Cristo, sendo a própria verdade, é infalível no que pronuncia. Então, tudo aquilo que Cristo disse é dogma. Tudo aquilo que Cristo falou é verdade de fé. Nós devemos acreditar. Cristo quis conferir à sua igreja uma participação nesta infalibilidade, para manter a igreja na pureza da fé. Então, para que houvesse uma pureza na fé, que a fé não se perdesse e não se exagerasse, não se corrompesse, foi dado aos bispos essa infalibilidade. O povo adere de modo indefectível, ou seja, no sentido de que não falha, que sempre existirá sólido e fiel a essa fé. Aí, aquilo que os bispos professam. Os profetas protegem dos erros também. Então, os profetas são chamados, além de ensinar, a proteger dos erros. Como instaurados na nova aliança, os bispos estão ligados a Cristo.
E a missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança. O caráter do magistério, ou seja, o magistério, está ligado ao caráter definitivo dessa aliança. Os bispos devem proteger dos desvios e falhas e garantir a possibilidade sem erro a fé autêntica. Aliás, e garantir a possibilidade objetiva de professar a fé autêntica sem erro. Ou seja, os bispos eles estão designados a proteger a fé pura. O munus pastoral do magistério está assim ordenado a velar porque o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Então o bispo ele tem essa autoridade de dizer aquilo que dizem para fazer o povo permanecer na verdade. Cristo dotou os pastores do carisma, do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Então essa infalibilidade é em relação à fé e costumes. Ele não está falando assim que ele é infalível no sentido de que ele não falha quando se ele fosse jogar bola. Não tem nada a ver. Ele sempre chuta e vai jogar na Mega Sena. Vamos supor que o bispo joga na Mega Sena, o Papa joga na Mega Sena e ele não vai errar. Não é isso. É no sentido de fé e costumes, tá bom, gente? É só nesse sentido que o bispo é infalível. E aqui nós temos a infalibilidade papal e a infalibilidade magisterial. Certo? Essa palavra existe e o Google insiste em colocar que ela não existe. Mas vamos lá. Pronto. O Papa é infalível em matéria de fé e costumes também, da mesma forma que eu disse, né? O Papa é infalível na questão de fé e costumes. Quando o profeta ex cátedra, ou seja, quando de sua cadeira episcopal proclama uma direção para a fé da igreja. Que é um exemplo de coisas que o Papa fala. Fulano é santo. Então, ele disse lá, hoje eu estou gravando no dia de São Francisco. E aí, ele disse lá, São Francisco é santo. Francisco está canonizado. Então, ele fala isso ex cátedra, da sua cadeira. E isso é infalível. Todas as pessoas, mesmo aquelas, eu conheci Francisco, vamos supor que uma pessoa conheceu Francisco. Eu acho que não é, mas ele tem que acreditar. Sendo católico, ele tem que acreditar. Se ele não acreditar, ele está fora da comunhão com o bispo, certo? Com o Papa. Com o bispo não, com o bispo de Roma, o Papa. Essa infalibilidade abarca tudo quanto abarca o depósito da revelação divina. Então, ela não acrescenta nada da revelação divina. Ela não acrescenta nada à revelação divina. Mas ela simplesmente já está envolvida na revelação divina. O exercício da infalibilidade pode revestir-se de diversas modalidades. Quais são essas modalidades? Ou seja, quem aprova, quem goza desse poder de infalibilidade? O pontífice romano, que confirma na fé os seus irmãos, e a igreja no corpo dos bispos, quando exerce o seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo, num concílio ecumênico. Então, ou seja, o bispo ele só pode profetizar, ele só professa alguma coisa de forma infalível se ele está em comunhão com o Papa. A essas propostas da Igreja deve-se aderir na obediência da fé a tais definições como reveladas pelo próprio Deus. Então, aquilo que o Papa fala ex cátedra, no sentido de sua infalibilidade, é como se fosse o próprio Deus. É o próprio Deus, não como se fosse não. É o próprio Deus revelando a nós. Deus assiste os sucessores dos apóstolos. Quando ensinam em comunhão com o Papa, Deus os auxilia. Então, os bispos que auxiliam, que ensinam em comunhão com o Papa, o próprio Deus é quem os auxilia. Até mesmo sem chegarem a uma definição infalível e sem se pronunciar de modo definitivo, no exercício do seu magistério ordinário, propõe uma doutrina que leva a uma melhor inteligência da revelação em matéria de fé e de costumes. A este ensinamento ordinário
devem os fiéis prestar o assentimento religioso do Espírito. Por exemplo, quando o bispo vai dar uma homilia, ele vai dizer algo que está ali envolvido na sua... que são direções particulares para a igreja que ele governa. A este ensinamento ordinário devem os bispos prestar o assentimento religioso do seu espírito, o qual, embora distinto do assentimento da fé, é, no entanto, seu prolongamento. Vamos falar agora sobre o ofício de santificar, certo? Nós temos então mais alguns minutinhos aqui, 15 minutos, eu espero que eu consiga terminar. Os sacerdotes são chamados também, além de ser profetas, a serem sacerdotes. Tornar santos, e o que o sacerdote faz? Ele torna santo e ele oferece sacrifícios. Após anunciar como profetas, os bispos têm a missão de santificar o povo. Este é o munus de sacerdote, o munus sacerdotal. O bispo tem a responsabilidade de dispensar a graça do sumo sacerdócio. Ele faz isso especialmente na Eucaristia, pois esta é o centro da vida da igreja particular. Os bispos e os presbíteros santificam a igreja com a sua oração e seu trabalho, pelo ministério da palavra dos sacramentos e com o seu exemplo, atuando não com um poder autoritário sobre a herança do Senhor, mas como modelos do rebanho. Então, ele deve ser o modelo principal, o exemplo para todo o rebanho. Assim chegarão à vida eterna com o rebanho que lhes foi confiado. Certo? Essa parte é um pouquinho menor, essa parte do sacerdócio é um pouquinho menor, porque nós falaremos sobre o sacerdócio em particular, sobre o sacramento da ordem em particular, mais para frente. Certo? O catecismo, quando ele encurta um tema, normalmente é porque ele vai falar de forma abrangente no momento certo. Certo? Agora, o ofício de governar. Também são chamados a ser reis em Cristo, porque Cristo é rei, eles também são, no sentido de que governam e direcionam o povo de Deus. Não só governam e direcionam, mas uma das funções do rei também é proteger das coisas visíveis, dos problemas, das dificuldades visíveis. Os bispos são reis com Cristo, mas para servir, né? Sempre que você vê, se você já viu um filme, alguma coisa de um rei, ele ensinando, volta e meia tem algum filme que fala isso, né? Um bom rei, ele ensina o seu filho, o seu príncipe, quando ele for reinar, que ele é o servo de todos. Um bom rei, ele ensina isso. E o próprio Cristo ensinou isso. O maior rei de todos, o rei dos reis, ensinou isso. O rei, ele é servo de todos. Da mesma forma que o presidente, os parlamentares, os políticos são servos daqueles que votaram neles, daqueles a quem eles são eleitos, por aqueles que eles são eleitos, também os reis são, né? Pois se o próprio rei serviu, o próprio rei dos reis serviu, não é o servo maior que o seu senhor. Então esse é o munus régio, o munus real, o munus de rei dos bispos. Os bispos dirigem as suas igrejas particulares como vigários, ou seja, substitutos de Cristo, e também legados de Cristo, ou dados por Cristo, mediante seus conselhos, incitamentos, exemplos, autoridade e poder sagrado. Os bispos então devem exercer assim para a edificação daquele espírito de serviço que é o próprio do seu mestre, ou seja, eles fazem isso, eles exercem esse poder, essa autoridade com base no crescimento no próprio Jesus. São Marcos 10 vai dizer 42, 44, Jesus vai dizer assim, ó, Jesus chamou-os e deu-lhes essa lição. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Então, esta é a forma como se reina na igreja. Como se é rei na igreja. Aqueles que servem a todos serão os primeiros. Aqueles que são os últimos serão os primeiros.
este poder do clero, que eles exercem pessoalmente em nome de Cristo, é um poder próprio, ordinário e imediato. Próprio porque lhes pertence, ordinário porque é comum a todos, ou seja, todos têm o mesmo poder, e imediato, que não tarda, ou seja, é de imediato que assim como eles são ordenados no episcopado como bispos, eles já começam a exercer. Os bispos não devem ser considerados como vigários do Papa, eles não são substitutos do Papa, certo? O substituto no sentido de que, porque o Papa está em vigor, certo? Então o Papa não precisa de substitutos. A autoridade ordinária e imediata do Papa sobre toda a Igreja não anula, pelo contrário, confirma e defende a dos bispos, a autoridade ordinária dos bispos, certo? A autoridade ordinária e imediata do Papa confirma e defende a autoridade dos bispos. A autoridade dos bispos deve exercer-se em comunhão com toda a Igreja, sob a direção do Papa. O modelo para estes pastores é o bom pastor. O bom pastor há de ser o modelo e a forma do munus pastoral. Então, Cristo é a forma, o modelo para todo pastoreio. Todo pastoreio. O bispo pode mostrar-se indulgente para com os ignorantes e os transviados. O que é indulgente? Indulgente é aquele que tem disposição em perdoar, certo? Então o bispo ele tem ele deve ter esse dom, assim como Cristo tem esse dom, assim como Cristo ensinou, os bispos também têm que ser. Para nós terminarmos, como devem se portar os fiéis para com os bispos? Porque o que eu falei de tudo que aquilo constitui o bispo, constitui o Papa, o magistério. E como nós, fiéis leigos, devemos nos portar diante do bispo. Quanto aos fiéis, devem viver unidos ao seu bispo, como a igreja a Jesus Cristo e Jesus Cristo ao Pai. Então os fiéis devem estar unidos ao seu bispo, como o bispo está unido à igreja e como a igreja está... Vamos lá, vou refazer aqui. Os fiéis devem estar unidos ao bispo, assim como a igreja está unida a Jesus e Jesus está unido ao Pai. Então, da mesma forma que o Pai e eles são um, a igreja e o Cristo também são um, os fiéis leigos e o bispo também são um. Aquilo que o bispo pensa, faz e dá o seu exemplo, os fiéis também devem cooperar. Certo? Mediante a isso, nós finalizamos o nosso tema. Eu queria fazer um chamado, um convite para todas as pessoas. No dia 8 desse mês, no domingo, nós teremos... deixa eu pegar só aqui a informação. Aqui, isso, no dia 8, a partir das 16 horas, no Parque Vaca Brava, você que é de Goiânia, nós faremos uma manifestação contra o aborto, uma caminhada pela vida contra o aborto. Por quê? Porque nós não podemos aceitar, como cristãos, essa situação acontecer no Brasil. É uma maldição que possa acontecer isso. Só de se cogitar já é algo ruim. Isso já é algo ruim. Só de alguém cogitar matar uma pessoa por egoísmo, pelo seu próprio bem, porque ela acha que é o seu bem, né? Já é algo absurdo. Então nós precisamos nos manifestar. Então convido você que é de Goiânia, na sua região, na sua cidade, pode ter também outras manifestações assim, se esse vídeo chegar a você a tempo, né? Então no dia 8 de outubro de 2023 vai ter essa passeata, certo? Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos então nessa luta, continuamos. Por que eu estou chamando? Eu disse aqui que os fiéis eles devem estar unidos ao bispo. O próprio bispo nos convida a lutar pela vida, a lutar por contra essa abominação que se chama aborto. Bom, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Quero também te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas.
também, e que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Pessoas que estão sempre com dúvida de fé, procurem passar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar muito, né? Se você pegar lá do início, você vê que a gente já fez um longo caminho até chegar aqui, certo? Deus abençoe a sua vida. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.